Fala pessoal, muito bom estar com vocês de volta aqui no Simplicidade Cristã Podcast, É isso depois de um aí. tempo sem gravar, né? É isso aí, Rogério. É isso Poxa, aí. Mas, graças a Deus, estamos estamos de aí. volta, né? Estamos Graças de a volta Deus. aí com o estudo, né? Continuando aí, dando continuidade ao estudo do livro O Verdadeiro Evangelho, né? De Paul Washer, não é isso, Felipe? É isso aí, o verdadeiro evangelho. Hoje temos um tema muito Aqui, ó. bom, dando continuidade aí à nossa série. Vocês sabem que, né, não só eu e Rogério, devido às questões de vida pessoal, trabalhos na igreja, a gente tem aí uma agenda muito grande na igreja também, de compromissos, e acaba, às vezes, a gente não conseguindo, né, por tudo isso, dar uma sequência, né, aos nossos vídeos aqui, mas estamos trabalhando para isso, pedindo ao Senhor para nos abençoar, para que a gente possa, a cada dia mais, ser mais frequentes aqui com vocês e também trazer conteúdo de qualidade em tempos que nós estamos vendo de tanta heresia, de tantas coisas sendo produzidas que, na verdade, tem um teor da palavra, mas não é, de fato, brotando das Sagradas Escrituras. Então, acaba que a gente fica com o coração um pouco apertado por não estar aí tão frequente, mas se Deus assim nos permitir, estaremos mais frequentes nas nossas postagens, na nossa comunidade também. E contamos com você para nos ajudar, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque o que vamos aqui entregar hoje para vocês nesse nosso conteúdo aqui é fantástico. De fato, algo que não só baseado no livro Verdadeiro Evangelho, mas quando também, assim como sempre temos feito, debruçado sobre o texto bíblico para poder falar sobre esse tema que é tão importante em tempos de tantas mentiras, falar daquilo que de fato é a única verdade, que é o Evangelho. Não é isso aí, Rogério? Amém, é isso aí. E só para lembrar, meus irmãos, a gente falou anteriormente sobre a extrema pecaminosidade, né? Para quem não viu, os vídeos estão aí no canal, né? Tem parte 1 e parte 2, um assunto muito importante para que a gente possa prosseguir, né, dentro desse assunto e entender de fato o verdadeiro evangelho, entendendo a queda, a depravação, o estado que o homem se encontra após ter pecado contra Deus. Então se faz muito necessário, se você não viu após ver esse vídeo, vai lá para você aí entender melhor. E hoje nós vamos falar de quê, Felipe? Qual é o assunto de hoje aí? O tema de hoje vai aparecer aqui na tela para você já ver, logo na nossa primeira imagem aí que a gente vai compartilhar com vocês. O tema de hoje é Deus odeia o pecado e o pecador. Capítulo 2 do livro O Verdadeiro Evangelho. Que o Senhor nos ajude para que possamos estar aí debruçados em cima do texto bíblico. O Rogério vai fazer a leitura para nos elucidar. Estamos baseados no texto bíblico de Romanos, capítulo 3, né, que é o texto que está em questão aí junto com o livro. E vamos começar a falar sobre esse livro que tem muitos ensinamentos, em tempos que nós estamos ouvindo tantas coisas que são parecidas com o Evangelho, mas o que queremos aqui não é falar que o livro é a verdade, mas o conteúdo que o Paul Washer produz está baseado no texto de Romanos 3, onde o apóstolo Paulo, né, traz a verdade de Jesus Cristo por meio de toda uma explicação mostrando a essência do homem na sua queda, no seu estado original, e mostrando como ele pode estar em Cristo Jesus. Por isso, temos total certeza quando falamos que só o Evangelho, a palavra de Deus, a obra de Cristo pregada através das Escrituras, isso é a verdade que liberta e que salva. Fora disso, não há salvação senão nas Escrituras Sagradas. E a gente quer falar sobre o verdadeiro Evangelho à luz desse livro e vai ser bênção, não é isso, Rogério? Amém. O texto base, né, Romanos 3, do versículo 23 ao 28, que é o texto geral que o Paul Washer vai se basear para essa pregação, né, que é a base desse livro. Eu vou estar lendo aqui, que é bom que os irmãos situam, né, e relembram aí que é o que tudo vai nortear todo esse assunto, que diz assim, a partir do verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Né? Essa passagem então conhecida e também profunda, né, que vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, que norteia todos esses assuntos aí e os outros que virão mais à frente, né, meu Felipe? Ô, Rogério, que você lendo aqui, eu estava meditando junto contigo a sua leitura e vendo, né? Um texto que é de fato não é tão fácil de entender, né? A carta aos Romanos é uma das cartas mais robustas em teologia, mas também ao mesmo tempo mais profunda. Mas essa profundidade dessa palavra, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo em falar sobre a justificação pela fé somente, é algo tão lindo que mostra que como as pessoas conseguem acreditar em tantas mentiras, que é tão complexa, e ao olhar, ao ouvir uma leitura tão linda como essa, ficar difícil para as pessoas conseguir compreender que a verdade é a única e que vai salvar a vida do homem pecador é a palavra de Deus. Verdade. Porque isso mostra o estado que o homem estava e que está, né, sem Cristo, e como ele pode estar em Cristo Jesus. E essa verdade é tão direta e objetiva que as pessoas, Rogério, parece que têm tantas dificuldades de entender, né? E a gente entende que essa dificuldade é por falta da luz do Espírito Santo de Deus para fazer o homem entender uma verdade tão linda como essa, salvadora, né? A ponto que, quando não se entende essa verdade, o homem se prende às mentiras que estão aí no nosso século, né? Sendo pregadas e ensinadas de forma tão errônea. E para começarmos, pessoal, antes disso, quero situar vocês também que nós já trabalhamos o capítulo 1, né? A extrema pecaminosidade humana. Então, se você quer entender melhor o que nós já falamos desse livro, eu vou deixar aqui, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso podcast, tem aqui os 2 primeiros vídeos que vão falar do primeiro capítulo do livro, não é isso, Rogério? Verdade. E você pode acompanhar, poder situar toda a introdução que nós fizemos nesses 2 vídeos, e aí você vai conseguir entender melhor nesse podcast e voltar com a gente aqui para esse nosso segundo capítulo, que é o nosso terceiro vídeo, né, falando sobre esse livro, e você vai entender melhor e vai mergulhar fundo. Não tenho dúvidas que a palavra de Deus, o texto que foi lido de Romanos, é poderoso para essa mensagem do Evangelho de Romanos 3, invadir o seu coração, mudar a sua vida de dentro para fora, te fazer uma nova criatura e entender que o Evangelho de Jesus Cristo é o único que tem poder para salvar o homem do pecado. E assim fazer com que ele tenha uma nova vida em Jesus Cristo. Agora, qualquer outra coisa além disso é pura balela e mentira, e é contada nos séculos que nós estamos vivendo nesses tempos, e a ponto que os homens fazem várias verdades, mas elas não se sustentam. A única verdade que se sustenta é a palavra de Deus. E aí eu quero convidar você agora para olhar na tela junto comigo alguns trechos que nós tiramos desse livro, e a gente vai analisar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero analisar com vocês no capítulo 2, vai aparecer na tela aí, como está dizendo nessa imagem, né, do nosso primeiro slide. Todos os pecados e pecadores diante da santidade de Deus deixa o Senhor irado. Todos os pecados e pecadores diante da santidade de Deus deixa o Senhor irado. Muito forte isso, muito, né? muito profundo, né? E a gente quer tentar fazer, Rogério, de muitas das vezes, um meio termo para isso não ser tão profundo e direto e também objetivo para cada um de nós. Queremos ser mais, né, dando voltinha, queremos contar uma história um pouco mais leve para não assustar as pessoas. Não é assustar. Na verdade, é a pura realidade que o Senhor fala por meio do apóstolo Paulo. Que, na verdade, todos pecaram. E se todos pecaram, todos estão diante de Deus, deixando o Senhor irado com a sua vida, com o seu estado de vida em pecado, com as suas atitudes, de como muitas das vezes vivemos como se Deus não existisse, e muitas outras atitudes que diante do Senhor, que está sobre todos e todos os lugares,
ele olhando para as nossas vidas, muitas das vezes deixamos o Senhor irado, porque as atitudes que temos não glorificam o nome dele, mas pelo contrário, mostra que somos capazes, isso no nosso entendimento, mostra que somos capazes de caminhar sem ele. Mas isso é, na verdade, uma mentira que o nosso eu conta para nós mesmos e entramos nessa vida e acabamos nos embraiando aí, nos mergulhando num universo de mentiras que, na verdade, só vai te levar para um caminho obscuro, longe de Deus. Então, olha o que, dentro desse primeiro tópico que eu coloquei aí, vai aparecer para você, olha o que a gente vai fazer uma pergunta. Por que precisamos pensar sobre isso? Por que precisamos pensar que não só o pecado, mas os pecadores, diante de Deus, eles estão deixando o Senhor irado com as suas atitudes? A gente vai poder ver, a resposta está lá. Olha aí, ó, comigo. Pois nossos dias estão colocando diante de Deus como se fosse um bom e velho Senhor de coração mole, onde ele não se sente, onde ele não sente nada do que amor por todos nós. Deixa eu explicar isso. A realidade é que nós não achamos que Deus ele fique irado com o pecador, mas só com o pecado, porque a gente realmente, como assim diz no primeiro slide do nosso estudo, a gente acha ou moldamos o Senhor nos nossos tempos como se ele fosse um bom velhinho, um bom Senhor, que nunca fica irado com as atitudes dos seus filhos, entre aspas, porque na verdade ele é um Deus de amor, ele é um Deus muito bom, então ele não é assim. Para deixar o Senhor irado, a gente tem que fazer tantas coisas mais. Porque ele não se ira assim de imediatamente, porque ele é um Deus bom, misericordioso. Essa mentira, né, Rogério, é contada dentro das igrejas das vezes. Verdade. Fazendo com que os homens que estão sentados ouvindo essa mentira por meio, parecendo uma verdade, vivam uma vida aceitando o pecado como se fosse uma questão natural. Os Gálatas estavam começando a viver assim, achando que quanto mais pecassem, ia superabundar a graça de Deus. Então o pecado estava sendo amaciado para ser vivido de uma forma normal. E Paulo falou, não pode ser assim. Porque uma vez que estamos vivendo no pecado, esse pecado cometido diante de Deus vai trazer a ira de Deus sobre nós. E existem vários textos bíblicos que vão mostrar que o Senhor, ele é um bom Senhor, sim, de misericórdia e amor, mas é um Deus super de justiça e de misericórdia também. Mas a sua justiça também age na proporção da misericórdia. E não é uma misericórdia a mais do que a justiça, ele é igual em todas as suas ações, porque ele é justo. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar essa ideia de que só o pecado desagrada a Deus e o pecador, ele não tem assim, né, diante de Deus, uma repúdia. Não, o Senhor odeia o pecado e principalmente aquele que comete, que geralmente é, claro, o pecador, o homem, aquele que está inclinado a fazer aquilo que o seu coração deseja. E aí, Rogério, a gente vai entrar mais a fundo nesse nosso bate-papo e vamos ver quantas vezes, né, Rogério, a gente acha que isso vai afagar o nosso coração e a gente acaba vivendo nessa mentira, achando que Deus é muito bom, mas a justiça não é tão assim quanto a bondade. A bondade é maior e a justiça de Deus, sabe, é um pouquinho menor, então ele não se ira tanto. E a gente vê que isso é uma mentira, né, contada nos nossos dias, não é isso? Parece que as pessoas pegam uma face de Deus, né, e esquecem dos outros atributos de Deus. Verdade. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, quantas vezes ali, então, né, as pessoas chegam até a falar, não, como se o Deus do Antigo fosse diferente do Deus Novo, na verdade é o mesmo Deus. Até porque no Novo Testamento mesmo, a gente tem aquele episódio em que aquele casal, que eu esqueci o nome agora, me lembra, Felipe, que eles foram levar as ofertas, não levaram a oferta por completo e morreram, né? Porque mentiram. No Novo Testamento foi Ananias e Safira. Ananias e Safira, isso aí, obrigado. Ou seja, as pessoas acham que isso não só era do Antigo Testamento, mas a gente vê a ira de Deus sendo derramada. Nadab e Abiú. Também no Novo Testamento, então. No Antigo Testamento oferecendo fogo estranho ao Senhor. Exatamente, e as pessoas parecem que pegam, né, só aquilo que agrada mais e como se Deus não se irasse. Mas é algo que quando a gente para pra ver, ele tem que se irar. Né, ele tem que se irar contra o pecado. Como que um juiz não vai punir alguém que cometeu um crime? Quanto mais Deus que é ultramente justo, né? E ele só seria realmente
plenamente justo se ele mostrasse o seu lado de justiça na mesma dimensão da sua misericórdia. Porque se ele só mostra justiça e não misericórdia, ele não é um Deus perfeito. Uhum. Se ele só mostra misericórdia, mas não mostra justiça, não mostra ser um Deus perfeito. O nosso Deus é tão perfeito que para ele, na mesma proporção que ele é capaz de abençoar um homem com a sua misericórdia e não, né, agir, podendo ele tirar as nossas vidas, ele age de misericórdia por causa do seu amor, na mesma proporção também, quando a sua misericórdia acaba e ele tem que punir o pecado, e ele vai punir. Ele não vai amenizar porque ele tem pena. Não existe isso. O Senhor, ele trabalha com a questão da sua palavra, e a sua palavra sendo a base da justiça, o homem que não vive a sua palavra será realmente réu daquela palavra e assim sofrerá as punições devidas diante do Senhor, que é o supremo juiz. No Novo Testamento mesmo, lembrei agora daquela passagem que Jesus entra no templo, né, e se ira contra aquelas pessoas que estavam ali, né, ele fala que fazendo uma desordem, vendendo no templo e várias coisas erradas, o próprio Cristo se ira naquele momento contra o pecado, né, então não há essa que, Deus é só amor e tudo mais e não se ira, pelo contrário, ele tem que se irar por ele ser um Deus justo, ele tem que se irar contra o erro por conta, né, da sua justiça. Então é interessante a gente ver a Deus por completo, né, não só uma parte. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, quando olham isso, parece que, de alguma maneira, Deus ele é injusto por se irar, então ele tem que ser o tempo todo amoroso. Mas é como eu falei, imagina então um juiz diante de um homem que cometeu um assassinato ou algo terrível e não puni-lo, dá-lo como inocente. Ele vai ser bom? Não, ele vai ser injusto. Então, a justiça de Deus também, muito maior, tem que se manifestar, né, diante do erro, diante do pecado, e ela se manifesta, né? Só que a gente às vezes não quer olhar para esse aspecto de Deus, a gente quer olhar só pro amor, pra bondade e tudo mais, mas é algo que é bíblico, né? Como a gente vê na palavra de Deus em diversas passagens que a gente vai ler mais pra frente, né? E aí, Rogério, o que a gente vai acabar vendo olha só aí que vai aparecer no nosso slide, dando continuidade. Esse olhar sobre a pessoa de Deus é um puro, completo absurdo sobre Deus. Isso pode até ser duro para nós, mas é a verdade de Deus para nós. Ele é tão bom quanto também age com sua justiça. Não existe esse Deus bonzinho que só vai agir de bondade, mesmo estando o filho errado, ele nunca vai agir para corrigir. Ele também corrige. Isso mostra que ele não aceita o pecado e nem o pecador. Se ele tiver de corrigir o pecador, ele vai corrigir para que ele possa ser, da próxima vez corrigido, ser aprovado por Deus na sua atitude, né? Então, o Senhor só corrige aquele que, na verdade, ele o ama, os seus filhos. Então, ele sabendo que, ao corrigir, ele vai nos aperfeiçoar para sermos mais parecidos com ele. Então, é impossível um filho que é amado pelo seu pai não ser corrigido. Porque, na verdade, a demonstração da falta de correção na vida do filho é a falta do amor do pai para com o filho. Porque o verdadeiro pai que ama o filho corrige o seu filho porque ele quer que o seu filho seja aperfeiçoado para a verdade. Eu acho que um pouco dessa fala que os outros utilizam de Deus ama o pecado... Não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Pelo menos eu enxergo e parece que é muitas vezes para querer a pessoa poder continuar nas atitudes erradas, sem problema, porque no final Deus me ama, né? Por mais que ele odeie as minhas práticas, mas no final ele me ama. É para meio que trazer uma, né, um amenizar, né, do evangelho de alguma forma. Mas quando se fala, Deus tá se irando contra você por conta do seu pecado, não só por conta do seu pecado, mas por conta de você, porque você é o agente do seu pecado. Então ele se ira também contra você, né? E isso traz às vezes muito espanto para as pessoas, porque elas querem não escutar o amor, como a gente falou. Nesses tempos, né, Rogério, que a gente está vendo que hoje pregar sobre o pecado é algo absurdo. Tem até pastores que, nas suas igrejas, quando convidam outros pastores, eles falam para os pastores convidados, pode pregar sobre tudo menos o pecado, por favor, para não afastar o povo, né, não deixar um medo sobre o povo. Isso é um absurdo, mostrando que a igreja é a primeira que deve corrigir, né, o povo de Deus, através dos seus líderes, através dos homens chamados por Deus para fazer tal coisa, não fazem por quê? Porque querem fazer da justiça de Deus, a hora que Deus fala assim, agora age
com a pregação da minha palavra, trazendo repreensão, né, para que Deus possa ajustar a vida do filho. Não, aí a gente prega aquilo que agrada o coração do homem. A gente fala que o pecado, sim, é ruim, mas não é tão ruim assim, porque o amor de Deus superabunda tudo isso. Né? Aí é a hipergraça, né, que entra também, igual acho que a gente conversou no último podcast com, acho que o Renato comentou sobre isso, se eu não me engano, ou tô confundindo as coisas. Essa questão da hipergraça também que eles falam, né, Felipe, que a graça de Deus, ela é super abundante de forma como se o Deus não tivesse de fato essa questão da justiça, Deus não se irasse contra o pecado. Não precisasse fazer isso. Não precisasse, é que eles usam mal aquela passagem, né, que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí só que o mesmo texto já quebra esse argumento, porque Paulo depois ele fala, mas pecar, ele tem uma parte, né, que ele fala, pecaremos ainda mais por conta disso? Claro que não. O fato da graça superabundar, né, onde abundou o pecado, não faz que a gente queira pecar ainda mais, que é a desculpa que muitos usam, né. Então a gente vê que é de fato uma corrupção completa da palavra, né, quando Verdade. A gente para analisar de fato quem é Deus, quem nós somos, né? E que de fato ele é um Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador. Mostra de fato quanto nós estamos afastados de Deus e quanto nós carecemos de Cristo. Verdade. E se a gente olhar no nosso próximo slide, ainda analisando esse tópico, todos os pecados e pecadores diante da santidade de Deus deixa o Senhor irado. Continuando, né, no próximo slide aí, a gente vai ver, olha só. Se não buscarmos entender os sentimentos de Deus de forma correta pela Escritura, não o sentimento que o pastor, o homem pregador, as pessoas criam sobre Deus, é a mesma coisa de criarmos um amigo imaginário, onde ele sempre será bom para nós, sempre falará coisas boas a nosso respeito e sempre estará do nosso lado, mesmo se estivermos errados. Rogério, eu defino o seguinte, se eu tivesse um amigo assim, eu não quero na minha vida. Verdade. Que vai falar sempre coisas boas pra mim, que vai falar sempre que eu estou certo, sempre que tudo que eu tô fazendo é certo, vendo até eu que sei que tô fazendo errado, mas eu quero ver a atitude do meu amigo, ele vai lá e fica... Isso não é um amigo. Na verdade, é um malefício, né? Nem um benefício ter ao seu lado uma pessoa dessa. Verdade. Imagina então você falando de Deus. Que é o supremo juiz, o Senhor dos senhores, o mais correto entre todos. Como nós podemos definir Deus a respeito da sua glória, da sua santidade, da sua essência, dos seus atributos e achar que Deus é capaz de olhar para o nosso pecado e só olhar o pecado e não atribuir ao pecador. E dizer, não, esse pecado que é ruim, mas um pecador, ele é bom, meu filho é bom, o problema é o que ele faz. Então, o pecado por si só tem quase vida, né? Porque, na verdade, é tipo pegar assim, ó, separar a essência do pecado e falar, o problema é o pecado e não o pecador. Na verdade, o problema é o pecador. Exatamente. E a gente acaba vendo isso. As pessoas querendo atribuir bondade para elas de alguma forma e querendo fugir, né, do seu pecado, arrumando desculpa para os seus pecados de alguma forma, né, e querendo se justificar. Como você falou, não, meu filho é bonzinho e tal, mas então as pessoas não acontece isso com as crianças, no sentido das crianças, quando a pessoa fala, não, meu filho é, né, como tu falou, meu filho é bonzinho, olhando numa família com filho. Meu filho é bonzinho, não, meu filho nasceu no lar evangélico, não, meu filho nasceu no berço cristão. É pecador. É pecador. O apóstolo Paulo fala isso, Jesus fala isso. Davi falou isso, apontando para a própria vida dele que ele nasceu em pecado e a mãe dele concedeu ele em pecado, porque a raiz dele é uma raiz caída em Adão. Todos nós, depois de Adão, estamos condenados ao pecado. E isso, Felipe, parece que as pessoas quando ouvem isso, parece que a gente fala assim por uma questão de, não sei, talvez querer... descer juízo e tudo mais, mas não é. É o que você falou. Sobre nós, não é sobre eles, não. É sobre nós, todos nós. E é o que você falou, se eu tô vendo um erro em alguém, eu falo isso pro próprio bem. Então, quando a gente fala isso, é para que as pessoas entendam o Deus verdadeiro e a forma como nós estamos, e de fato para entender o nosso problema. Para aí sim achar a solução. É como se eu tô vendo que alguma pessoa tá doente e eu não falo.
quando a gente mostra o Deus que odeia o pecador, que se ira pelo pecado, a gente mostra a doença da pessoa, está mostrando, ó, você está doente, Deus está se irando contra você, você tem uma doença que é o pecado, e se você continuar assim, você vai padecer eternamente, porque essa é a consequência, né, da plena ira de Deus através do inferno. Quando a gente fala isso, é no sentido de alertar, e por amor, não é com uma intenção de superioridade, ou de querer descer juízo ou querer se colocar superior, porque as pessoas quando escutam isso, parece que elas acham isso, né, que não, os crentes estão falando isso aí porque eles querem se colocar superior, não, é pro seu próprio bem. Não, é porque na verdade ele entende que ele também é pecador e foi curado por causa do amor de Deus. E o desejo, né, a ênfase que ele dá nisso é porque ele foi curado, ele sabe qual é a cura. Por isso que ele fala, você precisa sair dessa doença, e só o Cristo ressurreto que pode te curar, Exatamente. assim como me curou. Então não é uma pregação, não é uma apresentação de uma cura por meio de um primeiro atestar que a pessoa não merecia. Tipo, olha, você não merecia estar com essa doença. Olha, você é uma injustiça. Não, pô. Doenças é para quem realmente tá vivo. E todo ser que respira, ele está debaixo do pecado. Então ele está sujeito a viver essa vida em diversas dimensões, né? Como a gente vê aí, situações que a gente analisa hoje no dia a dia, a gente vê, isso tem raiz no pecado. Pode ser uma coisa até que a gente veja alguém falar, absurdo você falar que isso tem a ver com pecado. É porque as pessoas analisam a vida a partir da própria vida, não analisam a vida a partir de um ser que é criador de todas as coisas, que é eterno, que nunca teve início nem fim, que tem uma essência pura e perfeita. E aí quando você olha para seres que foram criados por esse ser, e esse ser que foi criado teve total liberdade de viver numa plenitude de graça, debaixo do cuidado desse ser perfeito e único, e que era desde o princípio, todas as coisas sempre foi, que é o nosso Deus, esse que foi criado optou, desejou, tomou a decisão ele de não querer mais, se colocou. Ele se colocou contra Deus, né? Como inimigo de Deus. E é aquilo que tu falou no outro episódio. Você não toma uma atitude de viver contra Deus e recebe uma punição de um caráter ou de um teor humano. Mas você recebe uma punição, você recebe uma justa ira, o justo julgamento, o justo juízo de um Deus que é eterno. E aí, amigo, não tem como receber uma punição de um Deus eterno que seja algo tão simples. E é o pecado. O pecado é simplesmente a questão do juízo de Deus por o homem optar se afastar. Exatamente. De Deus. E agora, esse homem que se afastou, quando seus olhos são abertos, seus ouvidos começam a entender ou ouvir, e os olhos conseguem enxergar, ele fala, eu não posso voltar para Deus. Preciso de alguém, preciso de um mediador. Só Jesus Cristo. Não é igreja, não é livro de homens, não é pastores. O único mediador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, hoje, deixa a sua palavra para que essa palavra, que é a verdade, que é a própria essência dele, é a vida dele, declarada, explanada por ele ter vivido entre nós, só essa verdade que as Escrituras podem alcançar no poder do Espírito Santo, que é o aplicador, para poder tirar o homem dessa distância, só desse Jesus, abismo. né? Só Jesus pode trazer de volta a paz. Porque é interessante, né? Como se o homem ele estava em paz com Deus, ele tinha amizade com Deus. Só que ele se coloca, como o Felipe falou, por livre e espontânea vontade, como um inimigo de Deus. Ele vai contra Deus e nesse momento ele é inimigo agora de Deus. Eles não podem mais andar juntos. Deus não pode olhar mais o ser humano caído, né, em pecado, como seu amigo, seu próximo. Automaticamente ele é inimigo de Deus. E a palavra fala isso, eu vou ler aqui. E agora então ele precisa de um mediador, né, para se aproximar novamente desse Deus. E esse mediador é somente através de Cristo. Não é só Cristo que pode vir com a bandeirinha branca, né? Quando a gente vê nos desenhos, né, aquela bandeirazinha branca, só através de Cristo ele pode trazer a bandeira branca e trazer de novo a paz com Deus, pode reconciliar o homem com Deus, que
que é sim alvo da ira de Deus porque ele se distanciou, ele pecou contra Deus e ele se colocou em inimizade contra Deus. E somente através de Cristo para trazer a bandeira branca da paz e reconciliar de volta o homem com Deus. Como fala, né, a palavra de Deus, Cristo fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê ao Pai senão por mim. Somente ele pode mediar e trazer essa paz novamente. Eu queria só ler aqui rapidinho Efésios 2, que acho que mostra isso muito bem, que diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, olha só, fazendo a vontade da carne, porque quer, e dos pensamentos, éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Olha só, ele era filho da ira, inimigo de Deus, então é alvo da ira de Deus, porque se distanciou de Deus e vivia como queria. Aí, mas no verso 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Ou seja, somente através de Cristo, somente Ele pode mediar e trazer essa amizade, né? De onde veio uma inimizade, né? Que o homem, por conta própria, pecou lá no início contra Deus e agora está como um inimigo de Deus e assim é alvo da ira de Deus por conta do seu pecado. Somente através de Cristo. Deus foi muito misericordioso, né, Felipe? Como você estava falando. O ser humano que se coloca contra Deus, ele se opõe contra Deus, ele se coloca por livre e espontânea vontade como inimigo de Deus, mas o texto fala: mas Deus, sendo ainda assim rico em misericórdia, ele, por conta do grande amor com que nos amou, sem merecermos, ele, através de Cristo, ainda assim salva pecadores, né? E é incrível. A gente tem que entender a ira de Deus, tem que entender sim a justiça de Deus, para que o evangelho, através de Cristo, faça todo sentido. É verdade, cara. E assim, o Paul Walsh, na página 40 desse livro, ele vai fazer uma abordagem e que pode assustar muitas das vezes as pessoas, mas eu acredito, né, nesse trecho do livro, quando ele escreve a respeito dessa questão, desse primeiro ponto aí do capítulo 2, né, Deus odeia o pecado e o pecador. E olha o que ele vai falar nessa parte final aí, desse slide que a gente preparou para vocês. Olha o que ele vai falar no livro. Entenda, Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto, ou para que as pessoas gostem dele. Então, isso aí você já precisa entender. Deus não precisa fazer nada, ele não vai fazer nada para você gostar dele. A palavra dele é direta e a palavra dele vai se cumprir. Seja para você humilde, pequenininho, que está lá no seu interior vivendo, seja o grandão, mais politicamente envolvido em questões no mundo e na mídia. Não adianta. Para Deus, todos nós somos poeira. E aí, entre o olhar eterno, soberano de Deus, essa humanidade, ele não vai fazer jamais média com ninguém, fazer marketing para ninguém. Ele não quer que ninguém goste dele. Ele é Senhor. Nosso dever é nos curvarmos diante dele e glorificar o nome dele. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje estão rebaixando Deus como um homem de avental, servindo às vontades do homem, para que assim o homem goste desse Deus e assim o sirva. Quem somos nós? Assim o Senhor já disse para o próprio Jó. Quem é você, Jó? Quando eu ainda formava a terra, onde você estava? E aí eu pergunto, quem somos nós para querermos um Deus mais agradável ao nosso querer? Será que é assim que vamos nos encontrar com o Senhor no dia do juízo? A gente precisa refletir sobre isso. Porque essa arrogância que o homem vive nos dias atuais, Rogério, faz com que ele vai vivendo como se Deus não existisse, porque ele não quer aceitar esse Deus das Escrituras, que é um Deus justo, mas é um Deus de amor e misericórdia abundante, mas ele não aceita o lado que Deus vai punir o pecador. Ele quer que Deus sempre seja bom, porque como Deus, sendo tão bom, possa permitir essas coisas acontecerem? Simples, porque o homem está no pecado. Simples, porque as coisas que acontecem debaixo desses céus é puramente obra do próprio pecado do homem. E a gente não quer ouvir isso. Mas essa é a realidade que não é minha, irmãos, amigos, queridos que nos assistem.
Essa realidade é do próprio Deus. Querendo ou não, dia mais tarde, ou cedo ou tarde, um dia vamos ouvir isso da boca do próprio Deus. E aí a gente precisa estar pronto. Olha o que diz continuidade desse livro aí, o Paul Walsh falando. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado. E você tem que se prostrar de joelho e louvá-lo pelo que ele é. E ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. Por que ele odeia? Porque ele repudia de tal forma profunda o pecado. É essa questão que ele está falando do odiar. Deus ele não consegue de maneira nenhuma ter parte em nenhum aspecto com o pecado. E o homem sem Deus, todo tempo ele irrita o Senhor, ele ira o Senhor. Ele traz na sua essência, nas suas atitudes, no seu modo de viver, nas suas práticas de vida, ele faz alguma coisa que vai afligir a glória, a santidade de Deus. E Deus é justo e vai punir esse homem que vive 10, 15, 30, 90, 120 anos dessa forma. Como se Deus não existisse, mudando o hábito natural para hábitos inaturais, vivendo as suas vidas como se a verdade não é mais o Senhor, mas sim o próprio homem é a verdade. Ou melhor, a verdade não é o que a Bíblia diz, mas é o que eu acho que é a verdade. Isso é algo que vai cedo ou tarde, subindo até a glória de Deus. E Deus, quando rasgar esse céu de norte a sul, de leste a oeste, e vir para buscar a sua igreja, mas também ele vai vir, certamente, para descer juízo sobre a terra. E isso porque o homem está vivendo na mesma essência do princípio, dizendo, eu não quero Deus, eu quero a minha vontade, eu quero ser igual a Deus. Essa é a essência que o homem vive e que traz ira diante da santidade e glória de Deus. O homem não entende, Rogério. Verdade. E é por isso que a gente, como servos do Senhor, alcançados por essa graça, precisamos pregar esse evangelho que nos alcançou, que nos curou desse mal que também hoje estamos falando que ainda mata muitas pessoas. E que tem nos curado, e que tem nos feito permanecer limpos desse pecado. Dia após dia, não é só uma vez em toda a vida, não. É dia após dia, lutando, vivendo para a glória de Deus e assim longe do pecado. Para que assim, em tempo breve do Senhor, possamos viver não só longe do pecado, mas longe da presença do pecado. Assim como diz a canção, livres seremos para todo sempre. Mas enquanto isso, vamos nos santificando pela palavra, pela vontade de Deus e que Ele nos ajude. Porque, de fato, Deus odeia o pecado, mas também odeia a vida do pecador que está no pecado. Isso é fato, isso é Bíblia, não é uma ideia minha nem do Rogério, mas é as Escrituras que mostram. Agora, querer não acreditar é o direito daqueles que também ouvem, né, e não querem acreditar. Porém, aquela pergunta, e se a gente que está falando aqui estiver ressoando a verdade de Cristo, e isso um dia for findar, e de fato tudo isso for uma verdade, aqueles que relutaram, riram, brincaram, terão o justo castigo. Mas se tiver errado, estaremos lá. Mas o crente verdadeiro, ele tem a plena certeza do que ele está falando, não é dele, e é por isso que ele tem a sua vida firmada, porque ele sabe que essa verdade que ele prega não é dele, então por isso que dá ousadia e intrepidez para ele acreditar e viver, porque é uma verdade que dura pelos séculos dos séculos, a história já diz. E hoje a gente está tentando, né, Rogério, mudar até a história para tentar fazer uma nova verdade. E isso não é possível, porque a história ela é eterna, porque não estamos falando da história que já está escrita pelo homem, não, estamos falando da história das Escrituras. Tudo isso que está nas Escrituras já foi planejado por Deus antes de todas as coisas ter sido criadas. Deus já sabia de tudo. Saberia que existia Davi, Samuel, né, todos os personagens, Adão, Abraão, todos eles, Deus já sabia toda a história de vida de cada um deles e cada um de nós. Por isso que a gente precisa crer. E o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode tirar nossas vidas dessa distância, desse abismo que estamos vivendo. Quem sabe possa ser você vivendo longe de Deus, ou um dia nós, que pela graça fomos alcançados, também outrora vivíamos. É isso, Rogério? É verdade. Eu queria então ler, né, algumas passagens, 3 passagens aqui, que vão dar base, né, e mostrar
né? Três passagens são bem conhecidas. A primeira dela é Salmo 5, verso 5, que diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, não só o pecado, a prática e tudo mais, mas a própria pessoa. Porque o arrogante, desculpa te cortando, mas Pode é a falar. verdade, porque o arrogante, ele mostra que a sua essência está em cima do seu próprio eu. Então isso já é a prova que o pecador também ele está sendo odiado por Deus por falta de viver de humildade. É um homem que está ali em cima do seu próprio eu. A Bíblia está sendo clara, é o arrogante. E aí agora só falta a gente ouvir que as pessoas dizem, não, mas não existe homem arrogante. Não, claro que existe. Não. É só a gente olhar para o nosso espelho da nossa vida e ver quantas das vezes nós somos arrogantes, né, Rogério? É verdade. E é interessante o que fala, né, Felipe? Não fala que Deus odeia só o pecado. Fala que ele aborrece, ou seja, se indigna, detesta, odeia todos os que praticam. Não só o pecado, mas aquele que pratica, aquele que é o agente do pecado. Deus se ira, assim, contra essas pessoas. E olha só o que o Salmo 7, também, verso 11, vai falar. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, e vai falando, né, dessa questão. Olha só como Deus se indigna contra o pecador também. E aí, Abacuque 1, verso 13, como o Felipe havia falado, né? Como Deus vai olhar para o pecado e para o pecador e não se irá contra isso. Por quê? Porque faz parte da sua própria essência, a sua santidade, a sua justiça. Abacuque 1:11, verso 13 vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras? E aí ele vai falando outro assunto, né? Mas olha como fala: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. É por conta da natureza de Deus, é por conta da justiça de Deus, é por conta de quem ele é que ele tem que sim detestar o pecado e o pecador, se irá contra o pecado e o pecador, porque justamente ele é um Deus justo e santo. Mas não para por aí, né, Felipe? Como nós falamos. Agora a pergunta para a gente fechar essa primeira parte do nosso estudo, falando sobre Deus odeia o pecado e o pecador, a pergunta é, e aí? Como é que você se encontra diante do Senhor? Vivendo como o pensamento que Deus só odeia o que eu faço, mas não me odeia, me ama, né? Como canta muitas canções, Deus me ama, me ama, me ama, me ama, mas nunca vai corrigir. Se ele te ama tanto, será que ele não vai te corrigir? Não é essa a realidade que a Bíblia mostra. Você viu as leituras dos textos, né? Estamos discutindo à luz das Escrituras, que também nos dá todo o embasamento, principalmente o texto de Romanos. Aí cabe agora você olhar e ser, pela graça de Deus, alcançado pela luz do Espírito, a entender que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Então qual é a minha postura? Que eu possa, nesse momento, abrir meu coração e falar: Senhor, eu tenho vivido não só como um pecador, mas também pratico o pecado. Livra-me, salva-me, muda a minha vida, converta o meu coração, para que eu possa viver uma vida de santidade e que glorifique a obra do Senhor na minha vida. Faça essa oração, clame ao Senhor, peça a Deus. Pode ser que você esteja aí e ouvindo esse nosso estudo e já passou por várias verdades, só que agora você está tendo a possibilidade de ouvir a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a única que pode salvar e tirar o homem do pecado de uma vez para todo sempre. Por quê? Porque hoje ele começa uma obra, mas certamente um dia estaremos com ele eternamente. E nunca mais o pecado vai se fazer presente em nossas vidas. Deus te abençoe. Não é isso, Rogério? Voltamos aí no nosso próximo vídeo. E lembrando sempre, aqui na descrição tem todos os outros vídeos aqui que vão falar dos episódios anteriores do primeiro capítulo do livro. A gente está terminando a primeira parte do capítulo 2 para a gente tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, né? Verdade. Porque o assunto é muito extenso, muito profundo.
e a gente prefere vir fazendo em etapas, mas vai fazer com que você possa assistir com mais tranquilidade, né? Exatamente. Aí nos seus afazeres, né, Rogério? Fazendo algumas coisas. E também pedimos a você que compartilhe esse vídeo, né? E além de compartilhar, enviar no WhatsApp para os seus amigos, né? Convidar e se inscrever no nosso canal se caso você não for inscrito, deixar o seu like se você gostou. E lembrando, esse material que a gente está falando aqui, ele vai ficar disponível para você. Esses slides que vocês viram aí, nós vamos deixar disponível para você aqui no link na descrição. Você pode baixar, de repente até melhorar, comprar o livro, aplicar um estudo na sua igreja, né, no seu grupo, no pequenos grupos aí que você possa estar fazendo parte. Leve a mensagem do verdadeiro evangelho. Em tempos de tantas mentiras, fale sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não é isso, Rogério? Amém, é verdade. E como o Felipe falou, né? Vamos continuar, continue aí assistindo. Próximo vídeo aí é parte 2. A gente vai dar continuidade, né? Esse assunto que não acabou aqui, né? Ele é um assunto bem polêmico, assunto que instiga muitas vezes algumas pessoas quando escutam de primeiro momento, né? Mas como a gente falou, que se faz muito necessário. Deixar os comentários, né, também, né? Quem sabe bota os comentários aí, você que vai estar assistindo pode colocar o seu comentário do que você achou, né? Exatamente. Acrescentar também ou de outros livros ou textos bíblicos que você leu também, vai corroborar com isso. Deixe no comentário, queremos também saber o que você pensa. E nós aqui do Simplicidade Cristã estamos sempre à luz das escrituras, sempre com uma linguagem mais tranquila, rápida e objetiva, e a ponto a que todos entendam e que o nome do Senhor seja glorificado. É isso? Então, Amém. Fica aí com a nossa vinheta final e voltamos no nosso próximo podcast aqui no Simplicidade Cristã Podcast. Forte abraço, Deus abençoe. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares.